Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse nosso encontro aqui, hoje refletindo sobre o auto-perdão pelo samaritano. É importante sempre esses temas que nos dizem ao coração. Nós fizemos esse trabalho, né? A Simone fez esse trabalho presencial na segunda-feira, e a gente gostaria de compartilhar com outras pessoas. E esse é o ganho, né, da tecnologia, né? Da gente, além de tentar perpetuar, que é o principal, nos nossos corações, nas nossas mentes, fazer esse trabalho, né, que todos nós estamos buscando de renovação íntima, compartilhar com os outros. E é interessante que em qualquer lugar, qualquer momento, né, aqui no Brasil, em outro lugar do planeta, o pessoal vai lá e acessa e o material está lá. Então, isso é o que nos motiva e cada vez mais vai se justificando essa necessidade da gente conseguir registrar. Então, a Simone está responsável pela dinamização dessa nossa roda de conversa virtual aqui, falando sobre o auto-perdão. Então, vamos lá, Simone. Boa noite a todos. Que sejamos todos muito bem-vindos para esse momento fraterno, né? Essa roda de conversa. A gente gosta de lembrar que toda vez que fala uma roda de conversa de um tema de elevação, que nos remete à elevação de pensamento, essa roda é uma roda de luz, não é? Então, outro ponto bom da gente pensar é que quando a gente entra numa roda de luz, segundo as informações que os espíritos nos trazem, esse movimento sensibilizando os nossos corações, vai em ondas, alcançando e sensibilizando também os seres que estão vinculados a nós, encarnados ou desencarnados. Isso já é um outro fator gerador de esperança, de firmeza de convicções nas nossas escolhas. E entusiasma também, né? Saber que os nossos movimentos, as nossas pequenas escolhas do dia a dia, para onde estamos direcionando o nosso pensamento, vão beneficiar a nós mesmos, vão beneficiar aos seres vinculados a nós. Então, estamos aqui nesse exercício que é bom, que pode ser permanente, de elaborar nossa compreensão em torno de temas que nos sensibilizam tanto, e especialmente esse que fala do auto-perdão, né? Do auto-acolhimento, de quando a gente pode, de que maneira a gente está olhando para o próprio coração, de que modo estamos lidando com as nossas questões íntimas, né? E para começando as nossas reflexões, nós escolhemos esse trechinho de uma passagem do Evangelho. E aí esse trechinho aí na roda de conversa a gente pôde... lá na roda de conversa presencial, a gente pôde ouvir, né, a participação de cada um, de quem que estava tratando esse momento, esse diálogo, essa fala. Que disse Jesus para quem? Para quem que ele falou isso, né? E aí aqui a gente vai trazendo, então, Jesus... Oi? Pensei que alguém quisesse falar. Não? Por favor, me interrompam, é uma roda. Então, disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Jesus, então, faz essa... Ele se dirige dessa forma à mulher que foi flagrada em adultério, quando os homens, com aquele espírito de fazer justiça com as próprias mãos, levaram ela, né, na presença dele, desafiando também o senso dele, o que ele ia apresentar de argumento, de opção, de escolha para a comunidade naquele momento, né? Então, antes de dizer isso para ela,
Jesus devolve uma reflexão para as pessoas. Jesus, profundo conhecedor, espírito angelical, profundo conhecedor das nossas questões íntimas, das nossas próprias necessidades e limitações, e conhecedor das nossas questões e, assim, com o objetivo de nos estimular à reflexão, educador dos nossos corações, né? Então, o educador de nossos corações provoca uma reflexão nos homens que estavam ali. Quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E o que o Evangelho retrata para a gente é que os homens, então, sofreram aquele impacto e paralisaram aquelas energias de cobrança, de exigência, de julgamento da irmã que estava ali, né? Então, cada um levou para o seu próprio íntimo, fez lá suas considerações num movimento rápido, e um por um foram abandonando o impulso de julgamento. Depois, então, Jesus olha para ela e pergunta: onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela diz que não. Ele fala, então, nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. É interessante, assim, que ficou destacado para minha reflexão Jesus perguntar para ela e pedir que ela constatasse se tinha ou não tinha acusadores. Pedir e dizer para ela assim: eu estou aqui como filho do homem, eu estou aqui como representante do reino dos céus, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só a intensidade dessa colocação de Jesus Cristo. Em vários momentos das passagens evangélicas, a gente tem esse registro, né? Tudo que ele disse que era, o pastor, a porta, a videira. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu não te condeno. Eu, que sou o representante dos céus aqui na terra, estou mostrando na prática que a lei é de amor. A lei não é de condenação. É de amor. Então, nesse momento de tanta sensibilidade para os nossos corações, é como se Jesus abrisse a porta, se tivesse ali uma cela, se tivesse ali uma grade imaginária na mente da mulher, já se sentindo culpada, já se sentindo constrangida, já envergonhada de ter sido flagrada naquela situação, ela mesma fechando as grades na sua própria mente, no seu próprio coração, e Jesus dizendo: não tem grade, não estou segurando porta nenhuma. Vai, né? Vai e olha só, escolhe, vai e não peques mais, escolhe não cair em novos equívocos. E é interessante a gente mergulhar nessa cena e pensar que Jesus não está registrado que Jesus disse assim: você vai, que eu estou de olho em você. Você vai, mas fica atenta, porque está todo mundo observando a sua vida e te acompanhando, porque se você escorregar de novo, nós estamos aqui prontinhos para te julgar. Ele não diz isso. A frase registrada é: vá você, e você escolha não pecar mais. Você liberte o seu coração. Você siga esse caminho que está aberto, disponível diante dos seus próprios pés, diante do seu próprio coração, da sua própria vida. Então, refletindo sobre essa cena, a gente vai assim se perguntando que movimento teria sido dessa mulher, que movimento teria sido dela, que movimento é o nosso quando, diante das nossas repetições de
equívocos, quando a gente de novo se vê atrelado a um comportamento que a gente gostaria de não repetir mais, como é o nosso movimento íntimo? É de autocondenação ou é de fixar, direcionar o pensamento para a possibilidade da renovação? Essa pergunta ficou circulando, então, na minha mente. Alguém gostaria de acrescentar? Eu achei interessante, né, Simone, quando você fala assim, não, Jesus, né, o Espírito, né, que é, né, o arquiteto do planeta, né, aquele que estruturou tudo isso aqui, vem a ideia assim, do terapeuta por excelência, né? Ele conhecendo já o que está na alma, né, do ser, né, de todos nós, né, e canalizando para esse caminho que você está colocando, né, assim, do auto-perdão mesmo, da autoaceitação, quer dizer assim, da consciência, né? Falando da consciência, consciência é essa, que lei é essa, né? Que está na consciência que nos é trazido, né, pelo Espiritismo, né? Então, achei interessante essa parte aí. Eu queria trazer também essa questão da grandeza de Jesus, né? Ele, com toda a grandeza dele, falou: também não te condeno, né? Quer dizer, e a gente tende a sempre apontar, a querer condenar o próximo, né? E Jesus, com toda a autoridade dele, ele se negou a condenar, né? Eu acho que isso aí é interessante também, essa humildade, esse ato de grandeza dele, né? Fernanda quer falar também. Eu sempre me lembro quando Jesus fala: eu não te condeno, vai, não peques mais. Eu sempre me lembro da nossa responsabilidade conosco mesmo, né? E sempre me lembro da Joana de Ângeles falando, né? Nós somos os artífices do nosso destino, né? Nas nossas escolhas está a nossa responsabilidade, está a nossa consciência desperta com o que a gente vai fazer da nossa vida, né? Então, não tem condenação, não tem ninguém julgando, muito menos condenando. Nós somos nosso próprio juiz, né? E que juiz! E que juiz, né? Então, isso que vocês estão trazendo é muito interessante, porque Jesus não diz assim, vai, não peques mais, você está, como quem diz assim, o que você fez não tem problema, minha filha, eu estou te desculpando nesse sentido de tirar dela a responsabilidade pelo próprio caminho e colocar nos ombros dele a responsabilidade de desculpar um desequilíbrio dela. Ele aponta para ela um caminho de ação, ele aponta para ela um caminho de construção da sua própria vida. Ele não toma para ele a responsabilidade, né? Ele alivia o fardo, mas como é que ele alivia o fardo dela? Esclarecendo e libertando, né? E não assim, e não num movimento de faz de conta que não foi nada, não. Faz de conta que não foi nada, não. Não, olha só, não faça mais. Busca um novo caminho, mas depende de você. Uma ação, ele convoca essa possibilidade de agir dessa forma lá dentro de nós. Né? É aquele terapeuta aí que já foi falado, né? A Bira falou, Geraldo, Fernando, é aquele terapeuta que, conhecendo, ele mergulha o olhar lá no nosso íntimo e nos convoca para essa ação. E aí, nesse ponto, eu pensei da gente ir para o próximo slide, Bira. Como a gente vai ver aí no próximo slide, lá no Livro dos Espíritos, né, a atitude de Jesus de dizer para ela, vá e escolha de uma outra forma, vem, assim, a gente vai encontrar depois no Livro dos Espíritos uma argumentação muito interessante nessa informação. Lá no terceiro livro, no terceiro tomo do Livro dos Espíritos, que trata da lei divina ou natural, Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E aí é interessante a gente ler essa resposta dos Espíritos e
desejar ir trazendo essa reflexão para as nossas mentes, né? Onde está escrito? Está escrito no livro? Está escrito... Alguém vai me contar onde está escrito? Alguém vai me ensinar onde está escrito? E a resposta dos espíritos é: está escrito na consciência. Está escrito dentro de cada um de nós. Então, a gente traz a imagem de Jesus dizendo para aquela mulher: vai e não peques mais. Porque vai e observa as escolhas que você está fazendo. Aí, reflete aí na sua mente, reflete aí nos seus sentimentos, reflete aí nos seus pensamentos, né? Porque é aí dentro de você que está escrita essa lei divina, que é a lei de amor, né? Aí, no próximo slide, nós vamos ver, continuando a argumentação, visto que lá do Livro dos Espíritos, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. E aí a gente vai assim fazer essa pergunta: em que momento da caminhada será que o homem, que o ser humano, que a humanidade tem esquecido, que nós temos esquecido essa lei divina que está escrita na nossa consciência? A gente está esquecendo, e então vai ver que é esse esquecimento que está fazendo a gente incidir e reincidir em equívocos. Será que é por aí que a gente pode pensar? A gente esqueceu, mas a misericórdia divina oferece para a gente recursos incessantes para que essa lembrança seja ativada dentro de nós, né? Fernanda, quer falar? Mexeu com a mão, eu estou de olho. Não, aí, Simone, deixa eu... Aí que entra aquela questão das 3 revelações, né? Que de tempos em tempo, quando uma revelação ela vai sendo desgastada, vai sendo distorcida pelas nossas próprias imperfeições, aí surgiu a necessidade, né, da primeira, foi com Moisés, aí depois veio Jesus, o cristianismo, e a terceira revelação, que é o espiritismo, né? Que é difícil assim, será que o espiritismo futuro vai se desgastar também? Mas eu acredito que não, né? Até porque o planeta já está num momento de regeneração, né? E a tendência é que a mensagem espírita por si ela é mais profunda. Eu acho que ela se autossustenta, né? Pela própria base da ciência, da filosofia. Eu acho que ela não tem como se desgastar. Tem até um movimento que fala que Kardec está ultrapassado, né? Que fala não, que o espiritismo tal. Mas eu acho que são pessoas que não conseguiram ainda assimilar tudo que a doutrina tem para oferecer, né? E ela vai se renovando também com o avanço da ciência, né? Então, eu acredito que essa terceira revelação ela veio para ficar, né? Não sei se vocês concordam. É muita coisa, né, Geraldo? Geraldo tocou nos pontos especiais, quando a gente está seguindo o raciocínio do ponto de vista da religião, né? Então, nós temos as 3 revelações, nós temos os momentos pontuais em que a humanidade recebeu missionários que tiveram um alcance, cuja tarefa teve um alcance que repercute até hoje, nos direcionando nossos corações para essa compreensão da força divina que sustenta e coordena o universo. Então, momentos muito intensos, muito ricos, e que nós temos muita coisa para explorar ainda. Na revelação de Cristo, nós continuamos aí, na busca de explorar o Evangelho. Na revelação espírita, nós temos também muitos pontos, por exemplo, como citado pelo Geraldo, da obra básica, que nós não conhecemos direito, por mais que já tenhamos lido, participado de estudos e de seminário, sempre temos pontos a investigar nessa obra básica, com o desdobramento das obras subsidiárias e complementares, né? Muita riqueza que em uma encarnação é uma ousadia a gente dizer que já absorveu, né?
Então, e outro ponto que a gente vai ver no próprio Livro dos Espíritos, eles informam que volta e meia, além de Moisés, além de Jesus, além do Espiritismo, volta e meia a humanidade recebe missionários. E na arte, no campo da arte, no campo da ciência, a gente vai encontrar missionários, seres. No campo da política, nós vamos encontrar seres que vieram com a tarefa de alavancar o progresso da humanidade, com a tarefa de nos sensibilizar para nossas novas possibilidades, clareando a nossa compreensão. Então, a riqueza da vida está por aí, né? Precisando que a gente explore. Vira mudar de slide? É importante, né, que quando falando de Bezerra de Menezes, né, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, tantas outras, Ivone Pereira e tal, aqueles são, né, das obras que vieram depois, eles vão dizer sempre assim, que o essencial, a estrutura principal é Jesus, que está ali, é a raiz, a razão de tudo aquilo. Aí depois vem a codificação, cumpre um papel. Alguns autores, né, pensadores, colocam assim, são estruturas, são os pilares. E aí depois vem as outras obras que vão complementando, vão requintando, fazendo, né, mostrando os outros complementos que existem. E nessa temática do auto-perdão, a gente vê o quê? Que eu acho que é um demarcador importante, muito importante no movimento espírita, né? É quando espíritos como a Joana de Anjos vêm trazer, e ela fala isso, né? Vem trazer não algo novo, mas falar da mensagem do Cristo numa linguagem atual em que a humanidade possa compreender. E essa questão do auto-perdão é muito forte quando ela vai falar, né, do ser integral e tal, da gente ter esse entendimento de autoaceitação, porque as culturas, a educação que nós tivemos, ela sempre foi muito, às vezes, até castradora, né? Limitadora, impondo a culpa, né? E aí, muitas vezes, a gente aceita, se enfermiça, né? Por nós mesmos e pelo aquilo que historicamente nos coloca. E aí vem espíritos como a Joana, por exemplo, como tantos outros, né, do nível dela, falando do Evangelho do Cristo, né, reconhecendo e dando esse mergulho mais, né, na mente do ser humano, né, nos mostrando qual o caminho do auto-amor, do auto-perdão, e tudo em nome do Cristo, nos dando outra luz, como você está fazendo, assim, desse não peques mais, né? Olha, o que isso está? O que vai além das palavras? Então, são fontes, né, que cada vez que a gente mergulha, mais se faz necessário mergulhar, porque é infindável, né, o que o Cristo nos traz, né, o que a doutrina também nos traz. É infindável. Como diz numa outra questão do Livro dos Espíritos, o nosso desenvolvimento, quando nós ainda estamos mergulhados na ignorância, mesmo aí, nós trazemos, é como assim, como é que eles dizem? É tão bonito, é tão poético. O perfume se encontra na semente. O perfume da flor o perfume da flor que ainda não desabrochou, ele já se encontra dentro da semente. Então, o Espiritismo, com todo esse desdobramento, vai mostrando para a gente esse caminho de autoencontro, esse caminho de autoaceitação, de autodesenvolvimento. Nós somos a semente. O perfume ainda não está acontecendo? Vai acontecer. Vamos seguindo, né? Vamos seguindo, porque todas as possibilidades estão se desdobrando diante de nós. Aí, na 622, a espiritualidade reforça essa informação de que em todos os tempos houve homens que tiveram a missão de revelar a lei de Deus. Em todos os tempos. São espíritos superiores que encarnam
com o fim de fazer progredir a humanidade. Nós vamos ver aí, né, almas grandiosas, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa, tantas outras, né, que Chico Xavier, que vêm a reacender nos nossos corações essas lembranças. E nós vamos observar nessas almas o toque da misericórdia, o toque do não julgamento, o toque do convite para que a gente saia do nosso lugar. Se estivermos num lugar de limitação, e nos lancemos adiante, passo a passo, de acordo com as nossas possibilidades. Alguém acrescenta? A gente tem aí esse trecho do André Luiz. Não sei se alguém ia falar, é só balançar que a gente fala. Eu ia falar. Então vai. Assim, penso que é uma questão assim, de conscientização. E a gente precisa aprender na repetição, né? Desde Jesus, desde Moisés, desde lá do início, que se perdeu aí no tempo, nós estamos aprendendo, né, Simone, né, meninos? Porque todas as religiões e todas as filosofias e toda a ciência sempre foi muito importante para a gente galgar esses degraus e chegarmos até aqui, né? Todas foram importantes para que a gente tivesse essa conscientização. Eu acho que palavra-chave, né? A partir do momento que a gente repete, encarna, reencarna, a gente vai assimilando mais todos esses ensinamentos, e principalmente Jesus, a lei de amor dele. De lá para cá, a gente está nessa busca da conscientização. A partir do momento que a gente grava ferro e fogo na nossa consciência, a lei de amor, nossa, uma felicidade plena, né? Quando a gente conseguir isso e não esquecer mais, como os espíritos falaram, que a gente esqueceu da lei divina, quando a gente conseguir relembrar, né, e não esquecer mais, vai ser bom demais, né? Vai ser tudo aquilo que a gente busca. É conscientização, né? Conscientização para... pode falar. Essa conscientização, aí por isso que a importância, né, do estudo, né? Tem uma página de Emmanuel que vai falar assim que outros espíritos também vão dizer assim, foram séculos e séculos de sombra, são ainda de sombra, que estão em nós, na nossa essência. E transmutar isso leva-se um tempo. E o que os espíritos também dizem, que tem esse condicionamento que estão arraigados em nós, que vão além da vontade ou além da própria consciência, que é ainda muito, vamos dizer assim, visceral, né? De vez em quando aquilo vem para fora, e nesse nível de entendimento que a gente vai buscando ter esse acolhimento a nós mesmos. Olha, o caminho é esse, né? Acho que Paulo de Tarso também fala muito disso, né? Vamos com os joelhos desconjuntados, né? Caídos, tropeçando, mas vamos em frente, não vamos olhar para trás, né? Nos mostrando aquela máxima, né? Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Nossa, eu acho isso de uma riqueza tão profunda. Somos nós, né? Porque, caramba, mas por que eu continuo fazendo aquilo ainda se eu não quero fazer? Porque está entranhado em nós. E aí vem esse exercício da autoaceitação, do auto-perdão. Porque senão nós nos tornamos muito violentadores conosco mesmo, né? Isso é um aprendizado, né, permanente, né, que a gente está sempre buscando, né? A gente se acolher, ser conivente, né? E o mais sério, né, é que a gente às vezes cria isso e é criado por todo o contexto e acabamos sendo algozes e vítimas ao mesmo tempo de nós mesmos, né? Muita coisa, né, Fernanda?
Fala. É bem isso, né? A Joana de Ângeles, não sei porque hoje eu estou lembrando muito da Joana de Ângeles, ela nos fala que o período que a gente passou no reino animal foi longo, muito longo, e que a gente guarda muitos resquícios ainda desse reino, né? Enquanto a gente passou por lá, nossa, o princípio espiritual, né? Lá nesse reino, absorveu muito, muito da coisa da violência animal. Então, a gente está nesse processo de transmutar todos esses instintos animais que ainda estão em nós. Mas a gente já caminhou, olha só, a gente já caminhou bastante, né? Já estamos aqui falando de amor, falando de Jesus, então que bom, né? Vamos chegar lá. Estamos caminhando, né? Estamos aos pouquinhos tentando superar, né? Só lembrando aqui, Simone, que nós estamos com 30 minutos, né? Depois do ensaio, nós estamos depois. Agora nós temos 10 minutos, é isso? Em torno disso, é isso aí. Tá, é isso aí. Pois é, então esses pontos que vocês estão trazendo, eles vão remeter a um dos pontos básicos da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, né? Então, trazendo para a gente essa consciência. Como é que eu vou lidar com essa dificuldade que eu observo em mim mesma? Compreendendo tudo isso, compreendendo da onde eu vim, como é que tem sido o caminho, o peso que o instinto de, como a Fernanda trouxe essa referência, né? O instinto de sobrevivência que esteve à frente das nossas reações, da nossa reatividade o tempo todo, né? Como que ele ainda deixou marcas e ainda reflete nas nossas atitudes, nos nossos, até mesmo nos nossos pensamentos, né? O quanto que o medo nos cerceia, né? O quanto que o medo nos empurra para determinados comportamentos, tudo vinculado a esse passado. Para que a gente tem essa informação? Para que a gente lance o olhar daqui para diante, não para que a gente fique preso a possibilidades de punições, ou aquele conceito que se repete às vezes no movimento espírita de que eu não sou Jesus, eu não sou evoluído, eu sou assim mesmo, eu estou ainda nessa etapa da evolução. A informação nos traz esclarecimento para que, a partir desse ponto, a gente avance e não a gente fique justificando os nossos equívocos, né? Geraldo levantou a mão. Fala, Geraldo. Não, é que dentro dessa questão do instinto de conservação, né, uma herança que é muito forte, que o Kardec coloca lá que é a chaga da humanidade, é o egoísmo, né? O orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas. Que esse egoísmo é muito esse instinto mesmo, animal, essa coisa de autopreservação. Primeiro eu, depois eu, terceiro eu, né? Então, a gente fica muito assim ainda. Eu acho que isso que a Fernanda trouxe aí, o egoísmo é uma representação bem forte. E isso aí que a Simone trouxe também, eu acho que é interessante, da gente não ficar preso e decidir com aquele desculpismo, né? Eu sou muito egoísta ainda, sou muito atrasado, aí não quero nem estudar nada, não posso colaborar com nada porque eu sou ainda muito imperfeito. É mais um desculpismo do que, né? Porque é o contrário, se a gente se identifica ainda com limitações, é que a gente tem que se esforçar, que nem o Bira falou, de estudar mais ainda e participar de grupos, de Comerge, de encontros na casa espírita, de seminário, para a gente poder ir superando essas dificuldades, né? É o contrário, porque senão a gente... não, eu sou assim, aí a pessoa vai se afastando, e muita gente acontece isso, né? A pessoa acaba se afastando, porque acha que não é digna, não, eu não posso fazer nada porque eu sou muito imperfeito, sou muito limitado, e acaba perdendo a oportunidade de uma mudança, né? De uma transformação. Pois é, a possibilidade da evolução não está estampada diante dos nossos olhos para criar uma expectativa alta, um nível de exigência de nós mesmos, né? É para estender o nosso olhar, para abrir novos caminhos diante dos nossos passos, né? O Cair Barchutel, ele fala num livro, acho que é Cairba Responde, ele fala uma frase assim:
o caminho é esse, o roteiro para chegar no caminho é esse, e o resultado vai ser esse aqui. Então, assim, ele fala uma frase cheia de palavras repetidas, né, mas para deixar claro para a gente, olha, é isso mesmo que você está vivenciando. E busca essas orientações que estão sendo dadas. É para esclarecer o seu coração. Deus é amor, Deus é misericórdia, e você é filho de Deus. Então, vai seguindo, porque o caminho é esse mesmo, não vai dar salto. Porque esse ponto que Geraldo trouxe é muito sério. A gente pode começar a fazer um processo de autocobrança, de constrangimento de si mesmo, que a gente acaba achando que não está merecendo mais nada, que não tem condições de colaborar de forma alguma, e que tantos são os meus equívocos que é mais honesto da minha parte desistir, entender que eu não estou com condições ainda, né? E não é essa a proposta. Aí os professores fazem a festa, né? Consegui afastar mais um, olha só. Tem até acho que é naquele livro Contos e Apólogos, que aquela reunião de desobediência fala assim, vá lá e mostra a ele que ele não é nada, que ele não tem, que tudo que ele faz, que ele está com uma pretensão além aí começa a jogar essas ideias na mente da pessoa, aí ele vai deixando de lado, vai se afastar. Aí quando chega o ponto que ele desiste, aí os obsessores, né, ficam... Mas não é só o obsessor, claro que é a pessoa, né, mas é um processo, é uma estratégia que eles usam, né, de insuflar na pessoa que ela é imperfeita e que ela não tem condições mesmo, que aí a pessoa acaba entrando nessa armadilha, né, vamos dizer assim. Esse ponto que você está trazendo no Livro dos Espíritos, a espiritualidade é muito clara de lembrar que nós estamos vinculados a um planeta nesse padrão de comportamento, nesse padrão de vibração, nessa dificuldade de compreensão, e nós estamos vinculados a seres desencarnados também, que estão mais no momento... É legal a gente deixar marcado isso. No momento, estão mais interessados em que a gente permaneça nessa situação da ignorância. E isso dificulta o nosso caminho, inclusive do auto-perdão, né? Cultivando na gente o sentimento de culpa. Né? O processo de conhecer as encarnações, a realidade das encarnações, que Deus é amor, que Deus é nosso Pai, que nós somos criaturas fadadas, como eles dizem, fadadas à luz, isso é um movimento de libertação muito intenso que a espiritualidade vem desvendando diante dos nossos olhos. A gente vai olhar aí nesse trechinho do André Luiz, ele traz nesse texto no livro Sinal Verde, 10 maneiras de amar a nós mesmos, e a gente destacou só uma, né? Trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. Então, o André Luiz, ele destaca para a gente ações. Qual o trabalho que você está fazendo? Em outras reflexões, nós vamos observar que muita coisa que a gente faz é trabalho. A gente pode estar trabalhando, talvez tudo que a gente faça, e até o que a gente deixa de fazer, porque a gente pode estar trabalhando a favor ou contra nós mesmos. Então, o simples fato de estarmos, de sermos, de existirmos, isso já movimenta, já nos posiciona numa direção ou na outra, na direção do equilíbrio ou na direção da estagnação. Qual é a nossa escolha? Qual tem sido a nossa escolha? Então, André Luiz fala, trabalha a cada dia. Não é de vez em quando. A cada dia dá a ideia de quê? De ritmo. A cada dia é um ritmo. Não é isso que a gente vê nas orientações até para o nosso desenvolvimento profissional, para o nosso desenvolvimento enquanto estudantes. A gente está fazendo um curso, não é de vez em quando que a gente é chamado para mexer no material. É a cada dia. E imagina nesse curso da evolução, né? Esse curso aí sem fim. Produzindo o melhor que pudermos. E outro ponto que eu destaquei para mim
é que ele diz que puder, o que você puder, Simone. Simone, o que você pode? Mas ele não está assim, naquele posicionamento de Simone, não se aborrece agora, não esquenta assim, não fica preocupada. Ele não está falando isso, ele está assim, dando para mim, ele está dando para cada um de nós a proposta. O que é que você pode? É aquela coisa, a lei está aqui na nossa consciência. Não é o André Luiz, o Emmanuel, que vai, ou o representante espírita, que às vezes a gente também confunde, né? Aquele palestrante, aquele dirigente da casa espírita que eu frequento que falou isso. Né? Não se trata disso. Olha só que a espiritualidade deixa claro. Que você puder. Eles não dizem assim, o que eu estou falando para você fazer, o que o dirigente está falando para você fazer, o que o palestrante está falando para você fazer. Qual é a proposta? A lei está na consciência. Investiga de que maneira a gente vai explorar a nossa consciência e trazer à tona essa compreensão. Não é estático. É muito interessante o Espiritismo trazer isso para a gente. Não é para a gente sentar no banco da casa espírita e esperar que alguém traga a revelação para a nossa compreensão. É movimento da alma. O que é que a gente está desejando e de que forma e para onde a gente está direcionando os nossos esforços. Então, vamos para o próximo, porque a gente já está acabando. Vamos para o próximo slide? O próximo slide vai trazer para a gente o Código Penal da Vida Futura, que está lá na primeira parte do Céu e Inferno. E esse Código Penal da Vida Futura, ele tem acho que uns 33 artigos. E a gente não tem como falar deles, né? Mas destacamos que a alma sofre as consequências das imperfeições, para clarear para a gente o que é que está acontecendo comigo, por que é que eu tenho esse tipo de comportamento, como disse o Bira lá, lembrando Paulo, o mal que eu não quero, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Por quê? Porque eu estou em processo, eu sou uma alma vivenciando experiências ainda com uma carga de imperfeição. Enquanto eu estou nesse movimento da imperfeição, saindo, em busca de sair da imperfeição, eu ainda estou sofrendo essas consequências dentro de mim. Mas a lei do progresso dá a possibilidade. Então, quando a gente está lá no Livro dos Espíritos estudando a lei divina ou natural, a lei do progresso faz parte da lei divina ou natural, nos lembrando que, através da pluralidade das existências, somos convidados ao avanço, que não é salto, é avanço, é uma aprendizagem constante, e é na luta, e é nas dores, e é também nos equívocos. Então, o equívoco... é porque tem que... Então, a gente está justificado, tem que sair por aí se equivocando? Não! Qual é a intenção que a gente está colocando nas nossas ações? Qual o direcionamento que eu estou dando para a minha intenção? Se eu estou entendendo que eu sou filha de Deus e estou buscando, estou aceitando o convite de buscar a luz, então eu estou aproveitando a possibilidade de progresso, mesmo que por enquanto eu me equivoque. Mesmo que por enquanto eu me equivoque, a minha escolha não está mais sendo o equívoco naquele comportamento egoísta e orgulhoso que o Geraldo referiu, né? Não está mais sendo equívoco a minha escolha. A minha escolha é encontrar a luz. Mas é preciso me movimentar e aceitar o convite. E aí, lá no 8º, ele diz para a gente que todo bom movimento é considerado pela lei, pela economia do universo, pela lei cósmica. Não tem uma ação meritória que se perca. Então, convidando a gente para trazer o olhar um pouquinho mais para o que é bom e para o que é belo dentro de nós e no outro também, e na vida, ajudando a gente a desviar um pouco o nosso olhar só do que ainda não está bom, só das imperfeições. Vamos ajudar a
limpar a nossa lente, melhorar o nosso olhar e direcionar, refinar, então, as nossas escolhas. Encerrando esse slide, lá nós temos o 17º artigo, que fala do arrependimento, da expiação e da reparação, apresentando para a gente um plano de corrigenda que tira o castigo, que tira... A gente até no movimento espírita troca a palavra castigo e coloca a palavra karma, lei de causa e efeito, a própria expiação. Então, ele tá trazendo para a gente assim, ó, tem um método, faz parte da imperfeição, seu equívoco. Mas olha só, você equivocou e arrependeu? Arrependeu? Então, de que forma você vai fazer essa reparação, vai fazer esse ajuste? Vamos passar pelo movimento da expiação. Mas a expiação é uma coisa que eu tenho que ficar parada esperando com medo? Ai, meu Deus, agora que eu fiz isso, me arrependi, eu ainda tenho que sofrer essas consequências tão dramáticas da minha ação. A mensagem dos espíritos, que corroborando o que está lá na carta de Pedro, é que o amor cobre a multidão de pecados, de equívocos. Eu me ajusto. A expiação, ela é um mecanismo da lei para me despertar, para que eu desperte e fique atenta às minhas escolhas. Se eu estou antecipando esse despertamento da minha mente, se eu estou antecipando através do estudo, através do trabalho, através do desejo real, da boa vontade de me reposicionar perante a vida, aquele mecanismo da dor, ele não está mais sendo tão necessário, diminui a necessidade da intensidade. Tem uma frase que o Chico diz que toda vez que a justiça divina vem, mais ou menos assim, vem em nossa direção e nos encontra a serviço do próximo, manda o amor que ela deu uma pausa, que ela deixa a gente seguir o nosso caminho, lá na nossa reorganização íntima. É uma frase bem bonita que eu não estou lembrando agora, mas que traz esse conforto para o nosso coração. Qual a nossa escolha? A nossa escolha é ficar parado pensando no que não deu certo? Ou a gente já pode entender que é possível seguir daqui para diante? Então, ó, já estou no movimento de reparação. Já não estou precisando ficar parado esperando o mundo cair na minha cabeça, né? Como configurando aquela assim, ai, eu preciso ser castigado. Não, eu preciso fazer um movimento na direção do amor. Eu preciso fazer um movimento de coragem, de seguir, né? Esse é um convite lindo e maravilhoso que a vida faz para a gente o tempo todo. Nós, pelo visto, já chegamos aqui essa sexta-feira no nosso finalzinho, né? Então, a gente já um pouco avançou aí nesse slide, que trata do amor, que cobre a multidão de pecados, e o amor é aquela semente que está dentro de nós. Ah, eu não sei amar. Como é que é? Qual é o roteiro? O roteiro está lá, como disse Carrie Barchutel, o roteiro é esse. Começar a desejar o perdão, começar a desejar o melhor, começar a procurar o que tem de belo. O que tem de belo em você? O que tem de belo no outro? Ah, mas nem. A gente começa a procurar só o que não está bom. Espera aí. Procura o que está funcionando. Procura o que está dando certo. O que não está bom, a gente vai precisar olhar com clareza, enxergar, mas não para ficar dando destaque. É só para não escolher mais, né? Vamos procurar o que não é bom para não escolher. E vamos dar destaque para o que a experiência está mostrando que funciona. O amor vai sendo desenvolvido assim dentro de cada um de nós. Aquela sementinha da flor que carrega o perfume vai germinando, primeiro ela vai entumecendo, né? Primeiro ela vai sendo umidificada, para depois ela poder desabrochar. Então, pequenos gestos constantes que vão impulsionando nossos passos para diante, né? E a gente teria depois uma mensagem da Joana de Ângeles,
lá no livro Filho de Deus. Ó, um livro, título do livro sugestivo, onde numa das mensagens ela começa assim. Joana de Ângeles, numa das mensagens, ela inicia assim: já te destes conta de que és herdeiro de Deus? Então, convidando a gente para permitir, vamos permitir que a gente entenda que tem luz dentro de nós, que nós temos, por causa das nossas imperfeições, nós podemos nos vincular de maneira muito intensa às trevas, mas porque nós somos filhos da luz, nós estamos autorizados a nos vincular a Deus. E agora? Qual a nossa escolha? O que a gente deseja? O que é que a gente está buscando? Ficar parado, estacionado? Ou já estamos motivados e interessados nesse crescimento, nessa luz que brilha, que a gente não entende ainda, mas que já está afirmado, inclusive por Jesus, quando disse que nós somos deuses, né? Já está dito e afirmado e exemplificado que pulsa dentro de nós. Vamos lá, diz ela assim lá no finalzinho. Quando acertes, avança, eliminando receios. Quando erres, perdoa-te, arrebenta as algemas com a retaguarda, prosseguindo. Então, é como Jesus olhando para a mulher e dizendo: ninguém te condenou? Nem eu. Vá e não peques mais. Que a gente possa seguir sempre com essa boa disposição de ir refinando as nossas escolhas. Graças a Deus. Muito bem. Estamos aqui festivamente, alegremente, né, concluindo esse nosso encontro, que nos trouxe bastante reflexão. E a alegria maior também que vamos poder compartilhar com aqueles que vão poder ver, e a gente compartilhar também com outros amigos, né? Então, eu vou pedir o Geraldo ou a Fernanda, se quiserem fazer a prece final, uma prece assim virtual. A prece virtual é aquela assim. Amém, não é aquela. Quem gostaria? Fernanda ou Geraldo? Eu posso fazer. Posso fazer, Pedro. Então vamos lá, então. Então agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, nosso grande educador, orientador, grande médico das nossas almas, os amigos espirituais, nossos anjos guardiões que nos acompanham em cada momento, tanto nos momentos de acerto, quanto nos momentos de erros, de incertezas, de angústias. Então pedimos esse amparo e que possamos estar de mentes e corações abertos para recebermos as orientações, a ajuda que for necessária. E possamos também colaborar assim, na obra da criação, nas atividades do bem, onde estivermos localizados, que a tua vontade determinar que estejamos mais vinculados e dar a nossa colaboração, apesar das nossas limitações. Pedimos por esse período de carnaval, que é um período ainda difícil, onde muitos desequilíbrios acontecem, muitos excessos, e que possa haver de cada irmão e irmã em unidade, essa reflexão, essa elevação do nível de consciência, e que possamos buscar na revelação espírita, no teu evangelho, algum amparo e a ajuda necessária. Assim. Abençoe os nossos eventos da Comerge, das casas espíritas que se reúnem nesse momento, que possa fazer um contraponto de luz, né, nesse momento de desequilíbrio, e que as tuas bênçãos envolvam cada um, de acordo com as suas necessidades. Muito obrigado por tudo, que possamos interromper o nosso estudo da noite de hoje. É isso aí, gente. Então a gente vai depois
fazer os procedimentos, né? Da gente conseguir baixar direitinho e colocar lá no nosso canal para a gente compartilhar. Tá bom? Ok, Bia. Valeu, então. Valeu, Boa noite aí. Convidamos você em dose dupla, segunda-feira e hoje. Né? Segunda-feira é presencial e hoje virtual. Não é para qualquer um, não, né? Tadinho de vocês, me aguentando demais. Valeu. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela oportunidade. Muito bom rever. Fique com Deus, né? Tchau. Beijo para todos. Boa noite. Beijo. Tchau.